O acordo de paz foi quebrado. O Irã está brincando com os Estados Unidos. Você viu o que aconteceu nas últimas horas? O mundo amanheceu olhando novamente para Israel, Irã, Estados Unidos, mísseis, retaliações, cessar-fogo quebrado e uma pergunta que já não dá mais para ignorar. Até quando o Oriente Médio vai continuar sendo o centro das tensões no mundo? Mas antes da gente ir para esse assunto que é extremamente importante, super atual e precisa ser comentado, eu quero pedir para você o seu like. O seu like é extremamente importante para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma, para que o algoritmo apresente esse conteúdo a mais pessoas, tá bom? Se você não me conhece, o meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, tanto aqui no Brasil quanto lá em Moçambique, e lá atuamos no assistencialismo para mais de 5.000 crianças. Se você estava procurando um lugar para fazer missões, você encontrou o lugar certo, fique até o final do vídeo, porque no final vou apresentar aqui a nossa escola que está sendo construída e você vai ver a mão de Deus nesse projeto, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa o sino da notificação para não perder nenhum vídeo e no comentário abaixo escreva teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família e a cidade onde você mora, que à meia-noite, todos os dias, eu e minha esposa estaremos te adotando em nossas orações, tá bom? Vamos então agora para o assunto do vídeo. O Irã disparou mísseis contra Israel. Israel reagiu. Trump pediu para os dois lados pararem. O cessar-fogo, que já era frágil, foi novamente colocado em xeque. E o que parecia caminhar para uma tentativa de acordo de paz começou a desmoronar diante dos olhos do mundo. E é aqui que está o ponto. Quando o Irã ataca Israel, isso nunca é apenas uma notícia internacional. Quando Israel responde, isso nunca é apenas uma operação militar. Quando os Estados Unidos entram no meio, isso nunca é apenas diplomacia. E quando se fala em cessar-fogo, paz, guerra, míssil e Jerusalém, o cristão precisa abrir os olhos, porque a Bíblia já nos ensinou que Israel não é uma nação qualquer. A manchete diz: o acordo de paz foi quebrado, mas a Bíblia nos faz perguntar: que tipo de paz o mundo está tentando construir? Porque existe uma paz verdadeira que vem de Deus. E existe uma paz política instável, frágil, costurada com interesses humanos, ameaçadas por mísseis, negociada por líderes e quebrada em poucas horas. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Essa passagem precisa ser lida com temor nos nossos dias, porque o mundo vive falando de paz e segurança, mas as nações se armam como nunca. Fala-se em cessar fogo, mas os mísseis continuam sendo preparados. Falam-se em acordos, mas os bastidores estão cheios de ameaça. Fala-se em negociação, mas qualquer ataque pode incendiar uma região inteira. E agora, o Irã volta ao centro do tabuleiro. Biblicamente, o Irã moderno está ligado à antiga Pérsia, e a Pérsia não é um nome pequeno na Bíblia. A Pérsia aparece em Daniel, aparece em Esther, aparece no contexto do retorno dos judeus, aparece como um império, aparece como um cenário de batalha espiritual. E aparece também em Ezequiel 38, em uma profecia que muitos estudiosos associam aos últimos dias, quando povos se levantam em uma grande coalizão contra Israel. Em Ezequiel 38, a Pérsia é citada entre os povos que se alinham nesse movimento contra Israel. E quando lembramos que a Pérsia corresponde ao Irã antigo, não dá para olhar para o noticiário de hoje como se fosse apenas geopolítica comum. O cristão que conhece a Bíblia sabe que existem camadas espirituais por trás dos movimentos das nações. No livro de Daniel, no capítulo 10, há uma passagem impressionante. Daniel está orando, jejuando, buscando a Deus, e o mensageiro celestial explica que houve resistência espiritual ligada ao príncipe do reino da Pérsia. Isso mostra uma realidade que muita gente ignora. Por trás de impérios e governos, existem batalhas espirituais. A Bíblia não apresenta as nações apenas como mapas, exércitos e fronteiras, não. A Bíblia mostra que existem principados, potestades, forças espirituais, conflitos invisíveis e movimentos proféticos que atravessam a história. Então, quando o Irã dispara contra Israel, quando os Estados Unidos tentam conter, quando Israel responde, quando o mundo fala de cessar fogo,
não estamos vendo apenas política, estamos vendo uma região carregada de peso profético se movendo novamente. E aqui vem a pergunta: o Irã está brincando com os Estados Unidos? Porque Trump entrou publicamente tentando pressionar por um cessar-fogo, tentando segurar Israel, tentando manter as negociações vivas. Mas o Irã dispara. Israel responde. E o Oriente Médio mostra mais uma vez que nenhum líder humano controla totalmente esse tabuleiro. É como se o mundo dissesse: vamos fazer paz, mas os fatos respondessem: ainda não. E por quê? Porque a paz sem Cristo é sempre frágil. O mundo pode assinar documentos, apertar mãos, fazer reuniões, emitir comunicados, anunciar tréguas, suspender ataques por algumas horas ou alguns dias. Mas, enquanto o coração das nações estiver em rebelião contra Deus, a paz será sempre temporária. Jeremias 6,14 diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Essa palavra é muito atual. O mundo vive tentando curar feridas profundas com acordos superficiais. A ferida do Oriente Médio não é apenas territorial, não é apenas militar, não é apenas diplomática. É espiritual, histórica e profética. Israel está no centro, Jerusalém está no centro, as nações estão ao redor, a antiga Pérsia está se movendo, os Estados Unidos tentam controlar a escalada e a Bíblia continua dizendo: vigiai. Jesus disse em Mateus 24 que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. Ele disse também que nação se levantaria contra nação e reino contra reino. Ele também disse: vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Preste atenção, Jesus não mandou entrar em pânico, mas também não mandou ignorar. Ele disse: não vos assusteis, mas também disse: vede. Ou seja, olhem, observem, discernam, leiam os sinais, não vivam dormindo. O problema é que muita gente só olha para o Oriente Médio como se fosse um conflito distante. Mas Israel não é distante da profecia bíblica. Jerusalém não é distante da escatologia. O Irã não é distante do cenário profético. Os Estados Unidos não são distantes do equilíbrio geopolítico atual. E cada nova escalada mostra como o mundo está sentado sobre um barril de pólvora. Hoje é uma resposta a um ataque. Amanhã pode ser uma retaliação maior. Depois pode envolver bases americanas. Depois pode envolver aliados do Irã. Depois pode envolver Hezbollah, Houthis, milícias, Síria, Líbano, Iraque, Golfo Pérsico, petróleo, estreitos marítimos, mercados globais, bolsas, energia e inflação. Uma crise no Oriente Médio não fica no Oriente Médio, meu amigo. O mundo inteiro sente. E talvez seja por isso que o Trump esteja tentando conter. Porque os Estados Unidos sabem que uma guerra aberta entre Israel e Irã não seria apenas mais uma guerra regional. Poderia arrastar aliados, afetar petróleo, desestabilizar mercados, incendiar bases americanas, provocar respostas em cadeia e colocar o mundo em alerta. Mas o Irã parece testar os limites. O Irã sabe que cada ataque obriga Israel a responder. Sabe que cada resposta de Israel pressiona os Estados Unidos. E sabem que cada movimento militar pode enfraquecer negociações. Sabe que cada míssil coloca Trump diante de um dilema: segurar Israel ou mostrar força contra Teherã. Isso é um jogo perigoso. E o problema de brincar com fogo é que uma hora o fogo sai do controle. A Bíblia diz em Provérbios que o homem prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. As nações estão brincando com forças que não controlam. Os líderes acham que podem calcular tudo. Acham que podem atacar um pouco, responder um pouco, pressionar um pouco, negociar um pouco. Mas guerras nem sempre obedecem ao cálculo dos homens. Às vezes um míssil cai no lugar errado, uma autoridade morre, um avião é derrubado, um navio é atingido, um civil é morto, um aliado responde, e aquilo que era controlado vira escalada. É assim que guerras maiores começam, meus irmãos. E aqui entra o alerta bíblico. O coração humano é enganoso. Tiago 4 pergunta: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vós?
A guerra externa nasce de uma guerra interna. Orgulho, vingança, domínio, ódio, sede de poder, idolatria nacional, ressentimento histórico, rivalidade religiosa, ambição territorial. As guerras do mundo revelam o pecado do homem. O mundo tenta resolver com diplomacia, o que no fundo nasce de um coração caído. Diplomacia é necessário, claro. Acordos são importantes. Cessar fogo pode salvar vidas, mas sem transformação espiritual, as nações continuam carregando dentro de si a semente da guerra. Por isso, a paz verdadeira não virá de Teherã, Washington, Jerusalém, Moscou, Bruxelas ou ONU. A paz verdadeira vem do príncipe da paz. Isaías 9 chama o Messias de príncipe da paz. Jesus não é apenas alguém que fala de paz. Ele é a própria paz. Ele reconciliou o homem com Deus pela cruz. E um dia, ele estabelecerá um reino onde as nações não aprenderão mais a guerra. Mas até esse dia, nós veremos guerras e rumores de guerras. E agora, vemos mais um sinal. O acordo foi quebrado. O cessar-fogo ficou por um fio. O Irã atacou e Israel respondeu. Trump tentou conter e o mundo ficou olhando para saber se isso vai parar ou se vai escalar. Mas o cristão olha para tudo isso com uma pergunta diferente. Senhor, que horas são no relógio profético? Porque Jesus repreendeu uma geração que sabia discernir a aparência do céu, mas não sabia discernir os sinais dos tempos, gente. Eles sabiam olhar para nuvens, ventos, clima, chuva, mas não percebiam o que Deus estava fazendo diante deles. Será que a nossa geração está igual? Sabe analisar bolsa de valores, petróleo, eleições, diplomacia, redes sociais, mas não sabem discernir o tempo espiritual. Sabe explicar alianças militares, mas não entende Daniel. Sabe comentar ataques, mas não entende Ezequiel. Sabe repetir opinião de analista, mas não lê Mateus 24. Sabe acompanhar live de guerra, mas não ora por Jerusalém. A Bíblia manda orar pela paz de Jerusalém. O Salmo 122 diz: orai pela paz de Jerusalém. Isso é mandamento, não sugestão. Sabe? Mas orar pela paz de Jerusalém também não significa ser ingênuo. Significa entender que Jerusalém carrega um peso espiritual. Significa pedir que Deus cumpra os seus propósitos, proteja vidas, traga salvação, guarde o seu povo e manifeste a sua justiça. O cristão não deve torcer por guerra, não deve vibrar com morte, não deve tratar sofrimento humano como entretenimento profético. Isso é perigoso demais. Há crianças em Israel, há famílias no Irã, há civis no Líbano, há pessoas comuns sendo esmagadas por decisões de governos, exércitos e grupos armados, concorda? Profecia não deve endurecer o coração, deve nos fazer orar mais. Mas orar mais não significa fechar os olhos. A antiga Pérsia está se movendo, Israel está reagindo, os Estados Unidos estão pressionando. E a palavra paz está sendo pronunciada em meio a mísseis. Isso é extremamente profético, porque a Bíblia mostra que o fim dos tempos terá uma falsa sensação de paz e segurança. E essa falsa paz estará ligada ao engano. O anticristo não vai surgir em um mundo calmo, gente. Ele vai surgir em um mundo cansado do caos, desesperado por ordem e disposto a aceitar qualquer liderança que prometa essa estabilidade. Quanto mais as guerras crescem, mais o mundo deseja um pacificador. Quanto mais o medo aumenta, mais as nações aceitam controle. Quanto mais o caos se espalha, mais o homem busca um salvador político. E é aí que mora o perigo. O mundo pode chegar ao ponto de dizer: precisamos de alguém que resolva Israel. Precisamos de alguém que resolva o Irã. Precisamos de alguém que una as religiões. Precisamos de alguém que acabe com a guerra. Precisamos de alguém que garanta paz e segurança. E a Bíblia já nos avisou que surgirá um engano final ligado à liderança, adoração, economia e falsa paz. Por isso, cada crise no Oriente Médio deve ser observada com atenção. Não porque todo ataque é um cumprimento final da profecia, mas porque cada ataque mostra que o cenário está se alinhando para que o mundo deseje uma solução global. E quem não conhece Cristo pode se encantar com qualquer falso pacificador. Daniel 9 fala de uma aliança, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala do homem do pecado, Apocalipse 13 fala de adoração à besta e de controle sobre compra e venda.
Mateus 24 fala de engano. Tudo isso aponta para um cenário em que política, religião, guerra e paz estarão misturados. E o Oriente Médio é o centro desse tabuleiro. Agora, olhando para o Irã, precisamos entender algo. O regime iraniano tem uma postura de confronto histórico contra Israel. Ele apoia grupos, influencia milícias, ameaça, financia, arma e se coloca como eixo de resistência contra Israel e contra os Estados Unidos. Isso não é segredo, é geopolítica aberta. Mas, biblicamente, quando ouvimos o Irã, nós precisamos lembrar, a Pérsia teve momentos diferentes na história bíblica. Deus usou Ciro, rei da Pérsia, para permitir o retorno dos judeus e a reconstrução de Jerusalém. Em Isaías 45, Deus chama Ciro de seu ungido, no sentido de instrumento escolhido para um propósito histórico. Ou seja, Deus pode usar até reis gentios para cumprir a sua vontade. Mas em Daniel 10, também vemos resistência espiritual ligada à Pérsia. E em Ezequiel 38, vemos a Pérsia citada em um cenário de coalizão contra Israel. Isso mostra que a Pérsia tem peso na história bíblica, meu amigo, tanto como instrumento nas mãos de Deus, quanto elemento em cenários de conflito espiritual. Então, quando o Irã moderno se coloca novamente contra Israel, o cristão não precisa forçar a profecia, mas precisa prestar atenção, porque Israel continua sendo Israel, a Pérsia continua sendo a antiga Pérsia, e Jerusalém continua sendo Jerusalém, e Deus continua sendo soberano sobre as nações. A grande pergunta é, o que vem depois? Se Israel continuar atacando alvos ligados ao Irã, ou seus aliados, o Irã pode responder com mais força. Se o Irã atacar diretamente, Israel pode ampliar a resposta. Se bases americanas forem atingidas ou ameaçadas, os Estados Unidos podem entrar em uma nova fase. Se o petróleo for afetado, o mundo sente. Se o Hezbollah entrar com mais força, aí o Líbano entra em colapso maior. Se os Houthis atacarem rotas marítimas, o comércio global sofre. Tudo está conectado. E é por isso que o título é tão forte. O acordo de paz foi quebrado. Porque não é apenas um acordo diplomático que fica ferido. É a própria ilusão do mundo moderno de que consegue controlar o mal com comunicados e reuniões. O mal não é controlado apenas por papel, não, gente. O mal precisa ser contido por justiça. E o coração humano precisa ser transformado por Deus. O Irã pode assinar, Israel pode concordar, Trump pode pressionar, mediadores podem negociar, mas enquanto houver ódio, ambição, ameaça e idolatria nacional, o fogo continua debaixo das cinzas e uma faísca reacende tudo. Agora, o que a igreja deve fazer, pastor Giovanni? Primeiro, vigiar, não viver alienada, não tratar notícia internacional como distração, não ignorar Israel, não desprezar profecia. Segundo, orar por Israel, orar pela paz de Jerusalém, orar pelas famílias atingidas, orar para que vidas sejam poupadas, orar para que judeus, iranianos, árabes e todos os povos conheçam Jesus Cristo. Terceiro, discernir. Não cair em narrativa de qualquer lado sem Bíblia. Não transformar política internacional em idolatria. Não achar que um líder humano salvará o mundo. Não colocar esperança final em Trump, Netanyahu, governos ou acordos. Não, a esperança da igreja é Cristo. Quarto, preparar-se. Porque os sinais não foram dados para a curiosidade. Foram dados para a santidade, para a preparação. Jesus não revelou essas coisas para que a igreja ficasse apenas comentando guerra. Não, ele revelou para que a igreja permanecesse fiel. De que adianta saber tudo sobre Irã e Israel, mas viver em pecado? De que adianta comentar cessar fogo, mas não ter vida de oração? De que adianta estudar Ezequiel 38, mas não estar preparado para encontrar o Senhor? De que adianta saber que a antiga Pérsia está se movendo, mas não ter o coração firmado em Cristo? Profecia sem arrependimento vira entretenimento religioso. E esse é um perigo. Muita gente gosta de vídeos sobre guerra, anticristo, Israel, Irã, terceiro templo, mas não quer santidade, gente. Gosta de mapa profético, mas não quer cruz. Gosta de saber quem atacou quem, mas não quer perdoar o irmão.
gosta de dizer que Jesus está voltando, mas vive como se ele nunca fosse voltar. E isso precisa mudar. O verdadeiro estudo profético produz temor, oração, santidade, evangelização e vigilância. Jesus está voltando. E cada crise no mundo nos lembra que as estruturas humanas são frágeis. A paz do mundo é frágil. A diplomacia é frágil. Os acordos são frágeis. As alianças são frágeis. Os líderes são frágeis. Mas o reino de Deus não é frágil. Hebreus diz que recebemos um reino inabalável. As nações podem tremer, mas o reino permanece. Mísseis podem voar, mas a palavra permanece. Acordos podem quebrar, mas as promessas de Deus permanecem. Governos podem mudar, mas Cristo permanece. E é por isso que o cristão não se desespera. O mundo está em alerta, a igreja está em vigilância. O mundo fala de medo, a igreja fala de esperança. O mundo busca paz em acordos frágeis, a igreja anuncia o príncipe da paz. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse ataque do Irã contra Israel mostra que o cessar-fogo já nasceu morto? Você acha que o Irã está testando os limites dos Estados Unidos? Você acredita que esses acontecimentos envolvendo Israel, Irã e Estados Unidos têm peso profético? Ou você acha que é apenas mais uma crise política no Oriente Médio? Comenta aqui abaixo. Comenta aqui com Bíblia, com discernimento, porque nós não estamos falando apenas de guerra. Não, estamos falando de sinais. Nações, Israel, antiga Pérsia, paz frágil e um mundo que tenta se equilibrar à beira do caos. E se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe com alguém que precisa entender que a Bíblia não está desatualizada. Jesus já falou de guerras e rumores de guerras. Os profetas já falaram de nações se movendo, a palavra já nos mandou vigiar. O acordo de paz foi quebrado. O Irã está testando os Estados Unidos. Israel está em alerta. O mundo está olhando para o Oriente Médio. E a igreja precisa fazer o que Jesus mandou: vigiar e orar. Porque as nações podem se enfurecer, os reis podem se levantar, os acordos podem falhar, mas aquele que está sentado no trono continua reinando. E o verdadeiro rei, Jesus Cristo, voltará. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero pedir ainda alguns minutos da sua atenção, porque aquilo que eu vou mostrar aqui não é apenas um vídeo, não é apenas uma construção, não é apenas uma obra social. O que você vai ver é a materialização de um sonho que nasceu no coração de Deus. A Bíblia diz em Tiago 2,17 que a fé sem obras é morta, ok? Nós acreditamos em oração, acreditamos em milagres, acreditamos no poder de Deus, mas também acreditamos que Deus nos chama para agir, e é exatamente isso que estamos fazendo lá em Moçambique. Enquanto muitas pessoas apenas falam sobre transformar vidas, Deus nos deu a oportunidade de fazer isso na prática. Hoje nós estamos construindo uma escola que atenderá centenas de crianças, crianças que talvez nunca teriam a oportunidade de aprender a ler, crianças que talvez cresceriam sem perspectiva, sem instrução e sem esperança. Quando eu olho para esse projeto, eu me lembro das palavras de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós não estamos construindo apenas salas de aulas, não, estamos construindo futuros, estamos levantando uma geração. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um vídeo gravado pelo pastor Gabriel, diretamente em Moçambique. E quando vocês assistirem, observem cada detalhe. Observem os pisos sendo colocados, observem as paredes que foram levantadas, observem os banheiros, observem os espaços onde serão servidas as refeições, porque cada tijolo tem uma história. Cada parede levantada representa uma criança que terá oportunidade. Cada sala de aula representa dezenas de vidas que poderão ser transformadas. Enquanto muitos discutem o futuro das crianças, nós estamos trabalhando para construí-lo. E o mais emocionante é saber que muitas dessas crianças vêm de famílias extremamente carentes. Algumas delas vivem em condições que nós nem conseguimos imaginar aqui no Brasil. Existem crianças que chegam sem alimentação adequada, existem crianças cujos pais nunca tiveram a oportunidade de estudar, existem crianças que sem esse projeto provavelmente seguiriam o mesmo caminho de pobreza e limitação.
Mas Deus decidiu escrever uma nova história. E Ele escolheu usar a nossa igreja para isso. Agora, eu quero que você assista esse vídeo com atenção. Não assista apenas com os olhos, assista com o coração, porque depois que você enxergar o que Deus está fazendo naquele lugar, eu acredito que você nunca mais verá missões da mesma forma. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, hoje é domingo após o culto. Quero aqui apresentar aos irmãos o trabalho, principalmente aqui da escola. As paredes já foram rebocadas de um lado, estamos dando continuidade rebocando aqui dentro. Os portões também já foram colocados, os irmãos já viram, já foi pintado, tudo certo. Já estamos comprando aqui blocos de cimento para darmos continuidade. Aqui nas salas de aula, o piso já está sendo colocado. Os irmãos podem ver nas imagens, ainda não está concluída. Essa é a primeira sala de aula e os irmãos sabem que são 4 salas de aula, onde cada sala de aula nós teremos 25 crianças no máximo. São 100 crianças por turno, ou seja, pode ser exatamente 200 crianças, porque serão 2 turnos. Algumas crianças irão participar aqui de manhã às aulas e as outras crianças estarão participando nas aulas no período da tarde. E temos aqui a última sala de aula, que é essa, que também já está tudo pronto, já foi colocado aqui na verdade o piso e falta, meus irmãos, apenas colocarmos aqui as janelas. Nós estávamos dando a refeição para as crianças aqui alguns dias e acabou mesmo quebrando uma das janelas, mas iremos consertar e queremos já colocar os vidros para poder aqui fechar as janelas com vidro. Daqui a pouco vamos retificar alguns erros e já vamos colocar o vidro, fazemos aqui acabamento, pintamos e esse espaço que os irmãos estão vendo aqui, estaremos limpando aqui todo o espaço, iremos colocar algumas árvores e também iremos colocar aqui cadeiras fixas, onde as crianças estarão tendo a refeição. De manhã teremos a refeição, à tarde também teremos refeição. Então serão 2 refeições por cada dia, de segunda-feira até sexta-feira. Aqui, meus irmãos, do outro lado nós temos o banheiro. São 2 banheiros para meninos e meninas e temos aqui também do outro lado um fundo que nós fizemos para podermos aqui usar, né, no banheiro. E já ontem mesmo os pedreiros deram início aqui das paredes do outro lado aqui do muro. Os irmãos podem ver, essa assentagem foi de ontem. Já fizeram a assentagem aqui das paredes. Aqui também já colocaram a viga, né? Temos aqui a viga já colocada para levantarmos as paredes desse outro lado de cá. E temos um espaço, meus irmãos, aqui. Esse espaço que os irmãos estão observando, nós queremos colocar uma cozinha aqui. Nós teremos uma cozinha e também teremos a biblioteca, onde nós vamos guardar livros das crianças e já estamos a fazer a inscrição. As crianças já estão se inscrevendo aqui e vai ser bênção, meus irmãos. Pastor Giovanni, o Senhor é uma bênção. As crianças aqui, meus irmãos, terão o seu sonho realizado. Tem muita gente aqui, idosos, homens e mulheres que estão crescendo, já cresceram na verdade, mas não sabem ler, não sabem escrever e esse é o destino dessas crianças que nós cuidamos se nós não tomarmos uma providência de ensinar o letramento e também ensinar aquilo que a Bíblia já diz, ensinando a criança no caminho que deve andar e é isso que nós estamos trabalhando para poder realizar aqui em Moçambique, graças aos irmãos do Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, muito obrigado mesmo, que Deus possa multiplicar na vida de todos vocês. As crianças estão crescendo, aprendendo a cortar cabelo, crescendo, aprendendo a fazer mobília, crescendo, aprendendo a plantar alguma coisa na horta e isso vai ser muito bom, meus irmãos. Então, participe conosco e que Deus possa abençoar a todos vocês. Vamos para cima! Gente, é impossível assistir essas imagens e não se emocionar, não é mesmo? Quando eu vejo aquelas paredes levantadas, eu não vejo cimento, eu vejo esperança. Quando eu vejo aquelas salas de aulas, eu não vejo apenas uma construção, eu vejo um médico sendo formado, eu vejo professores sendo levantados, eu vejo pastores sendo preparados, eu vejo missionárias, homens e mulheres de Deus que terão uma oportunidade que talvez nunca teriam sem esse projeto. Jesus disse em Mateus 19:14, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Cuidar das crianças sempre esteve no coração de Deus, e é exatamente isso que nós estamos fazendo. Mas, gente, eu preciso falar a verdade para vocês. Nós estamos na reta final, 30 dias para concluir tudo. Precisamos concluir os acabamentos, colocar os vidros das janelas, precisamos concluir pinturas, precisamos finalizar os banheiros, precisamos concluir o muro, precisamos
preparar a cozinha. Precisamos equipar a biblioteca. E temos um desafio enorme pela frente. Somente os uniformes das crianças custarão mais de 13 mil reais. São crianças que chegarão à escola e terão dignidade, terão um uniforme, terão alimentação, terão ensino, terão cuidado, terão amor, terão a oportunidade de sonhar. E eu creio que Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. Em Filipenses 1, versículo 6, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi Deus quem começou essa obra, meu irmão. Foi Deus quem abriu as portas, minha irmã. Foi Deus quem tocou os corações. E será Deus quem concluirá. Mas Deus usa pessoas. Deus usa igrejas. Deus usa ofertantes. Deus usa semeadores. Talvez você esteja me assistindo e pense: Pastor Giovanni, a minha oferta é muito pequena, mas eu quero lembrar você da viúva que ofertou apenas 2 pequenas moedas. Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros, porque deu com o coração. Hoje, eu quero convidar você para participar desse milagre. Não é uma oferta para mim, não é uma oferta para uma instituição, é uma oferta para crianças, é uma oferta para a educação, é uma oferta para o reino de Deus, é uma oferta para transformar destinos. Talvez você possa ofertar 50 reais, 10 reais, talvez 100 reais, talvez 500. Talvez Deus tenha prosperado você para fazer algo ainda maior. Ore agora, peça a direção ao Senhor e faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Porque daqui a alguns meses, quando essas crianças estiverem estudando, lendo a Bíblia, aprendendo uma profissão, se alimentando e sonhando com um futuro melhor, você poderá dizer: eu participei disso, eu ajudei a construir isso, eu fui instrumento de Deus nessa obra. Que o Senhor abençoe abundantemente cada semeador, que Deus multiplique na sua casa, que Deus prospere as suas mãos e que o mesmo Deus que está levantando essa escola em Moçambique, levante milagres também na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, como é que eu faço para contribuir? Aqui abaixo vai aparecer o nosso CNPJ do Ministério, 44522-344-000136. É o CNPJ, chave Pix da conta Nubank, uma conta jurídica. Tem também o nosso WhatsApp, 16 99779 5404. Também é uma forma de você entrar em contato conosco. Se precisar de mais informações para fazer aí uma remessa internacional, você pode também entrar em contato conosco no WhatsApp, tá bom? E na descrição do vídeo tem todas as contas, todas as informações para você contribuir conosco e ser um pilar que sustentará essa obra, tá bom? Que Deus abençoe, prospere a sua vida abundantemente mais. Vamos para cima, tamo junto na fé e no mês que vem estaremos juntos comemorando nessa festa linda, que será a inauguração da nossa escola, não nos esquecendo da escola de carpintaria que está funcionando, a escola de barbeiros, né? A escola de costura e a nossa horta. Também a nossa granja que já está sendo formada e o nosso criadouro ali de carneiros que também está a todo vapor. Tudo isso graças a Deus e a sua contribuição. Vamos para cima, povo da fé! Tem muito ainda a ser feito, hein? Se inscreve no canal, curte aqui o vídeo, né? Deixa o like e comenta bastante, porque eu